Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Levi e eu vou fazer uma revisão aqui de termodinâmica e gases para vocês, para dar uma força aí para essa prova que vocês vão fazer, beleza? Vamos lá. Deixa eu apresentar o meu slide aqui para vocês. Um instante. Então a gente começa aqui a termodinâmica falando que é a parte da física que estuda a relação entre duas formas de energia, calor e trabalho. Calor na forma de energia térmica e trabalho na forma de energia o quê? Mecânica, não é isso? Tá? Então, eu posso converter calor em trabalho ou trabalho em calor, tá certo? Calor é energia em trânsito entre dois corpos a temperatura diferente, e o trabalho é a energia transferida por um sistema sempre que existe uma força e um certo deslocamento de um corpo. Tudo bem? Em relação à energia interna, ela representa, na verdade, a soma de todas as energias cinéticas das partículas de um corpo, tá certo? Então, a energia interna, na verdade, ela tem a ver com a movimentação dos átomos e moléculas do gás lá. Se eu quiser calcular essa energia interna, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as energias cinéticas, ou eu posso lembrar também que essa energia interna, ela tem a ver com a temperatura. Eu posso calcular como sendo 3 meios de nRT, onde esse N é o número de mols, o R é a constante dos gases e o T é a temperatura absoluta, tá certo? Tudo bem? Mas a gente sabe que a equação de Clapeyron, ela é dada por PV igual a nRT. Então, você pode, se você quiser, substituir, né, este nRT por PV, bem aqui, olha lá. Tá? Daí você tira que a energia interna vai ser 3 meios de PV. É importante que você saiba, né, sobre essa lei de Joule aqui, que está mostrada aqui na fórmula, né, que a energia interna ela depende, ela é função exclusiva da temperatura absoluta. Lembrando que essa temperatura absoluta tem que estar na escala Kelvin. Se ele te der em Celsius, você soma com 273 e aí você vai converter em Kelvin, tá? Então, eu coloquei aqui, olha lá, para uma dada massa de gás perfeito, ou seja, o número de mols constante, a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Vamos lá. Em relação ao trabalho de uma transformação gasosa, o trabalho de uma transformação gasosa, se a gente lembrar lá da mecânica, ele é dado por força vezes o deslocamento. Não é assim que a gente aprende no primeiro ano? O trabalho é força vezes deslocamento. Só que a força, eu posso substituir a força por pressão vezes a área. No lugar da força, eu posso substituir pressão vezes a área. Aqui eu estou colocando A, mas ele colocou aqui S, né? S de área. Então, o trabalho pode ser calculado como pressão vezes a área vezes deslocamento. Só que área vezes deslocamento é variação de volume. Então, meus queridos, né, eu posso calcular aqui na transformação gasosa a pressão, como o trabalho, como sendo a pressão vezes a variação do volume. Perceba que só vai ter trabalho se o volume variar. Se o volume não variar, se for uma transformação, por exemplo, isovolumétrica, né, que a gente também chama de isocórica, não vai ter trabalho, tá certo? Então, o volume tem que variar. Outra coisa, essa fórmula, ela só pode ser usada quando a pressão for constante, tudo bem? Se a pressão variar, tu não pode calcular o trabalho por essa fórmula aí. Então, professor Levi, como é que eu vou calcular se a pressão não for constante? Você vai calcular por meio da propriedade gráfica, tá? Todo gráfico da pressão em função do volume, o trabalho é numericamente igual à área da figura lá, tá? Então, esse gráfico aí, ele vale para qualquer situação, se a pressão for constante ou se a pressão não for constante, tá certo? Tudo bem? Então, quando a pressão é constante, eu uso essa fórmula aqui, pressão vezes a variação do volume para calcular o trabalho. E se a pressão não for constante, eu calculo por meio da propriedade do gráfico, pressão vezes volume. O trabalho vai ser igual à área. Tá certo, galera? Vamos lá.
Aqui ele vai dizer exatamente isso, né? Que a propriedade é válida mesmo se a pressão não for constante. E a gente tem que saber em relação ao trabalho o seguinte, né? Se o volume aumenta, o trabalho é positivo, né? Então, o gás está se expandindo, o gás realiza o trabalho. Se o volume for constante, que é uma transformação isovolumétrica ou isocórica, não há realização de trabalho, o trabalho é nulo. E se o volume diminuir, tá certo? Se o volume diminuir, significa que o trabalho é negativo. Então, o gás recebe trabalho do meio. Tudo bem? A primeira lei da termodinâmica, ela tem a ver com a transformação, com a conservação da energia, tá certo? Ele diz o seguinte, justamente, a variação da energia interna do sistema é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Vamos dar uma olhada aqui. Coloquei para ti. Vamos supor que eu tenho um sistema que receba 100 calorias de energia, tá? E dessas 100 calorias, né, vamos supor que entram aqui nele 100 calorias. E dessas 100 calorias, ele realiza um trabalho de 30 calorias, olha lá. Né? Então, ele ganhou 100 e gastou 30. Beleza? Quanto vai sobrar para ele? Obviamente que vão sobrar 70. Se você recebeu 100 e gastou 30, sobra para você 70. Esse 70 vai servir como variação da energia interna do gás. Tá certo? Então, pelo princípio da conservação da energia, você sabe que 100 é igual a 70 mais 30, ou seja, a variação da energia interna vai ser igual o calor que eu recebi menos o trabalho que eu realizei. Por isso que eu falei que isso aqui tem a ver com o princípio da conservação da energia, né? Então, a variação da energia interna é a diferença entre o que eu recebi e o que eu gastei. Tudo bem? Tá. Quando é que essa variação da energia interna vai dar positiva? É quando a temperatura aumenta, ou seja, eu recebo calor e realizo o trabalho. Então, esse balanço aí vai dar positivo se o trabalho que eu realizar, por exemplo, for menor, né, do que a quantidade de calor que eu recebi, como nesse exemplo aí que eu acabei de mostrar para ti. A variação da energia interna vai ser zero quando a temperatura for constante ou quando o trabalho realizado foi exatamente igual ao calor que eu recebi, né? Eu recebi 100 e gastei 100, não sobra nada para mim, a variação da energia interna é zero. Ou, se eu me referir à temperatura, né? Se a temperatura for constante, como a transformação isotérmica, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Então, não há variação da energia interna. Seria nula, beleza? A variação da energia interna vai ser negativa se o sistema esfria, se a temperatura final for menor que a temperatura inicial, tá certo? Então, aqui as três situações possíveis. E mais? Em relação ao sinal da quantidade de calor, o sinal da quantidade de calor vai ser positivo se o sistema recebe calor, o sinal da quantidade de calor vai ser nulo se ele não troca calor, ou seja, se for uma transformação adiabática, como a gente viu na sala de aula, né? Quando, por exemplo, as paredes são isolantes, ou quando a troca de energia ela é muito rápida, né? Não dá tempo de trocar calor, e a quantidade de calor vai ser negativa quando o sistema cede calor. Então, recebeu calor, calor positivo, não trocando calor, calor zero, e perdendo calor, calor negativo. Tudo bem? E o trabalho, quando é que é positivo, quando é que é negativo? O trabalho é positivo quando o volume aumenta, tá? Ou seja, o gás realiza trabalho. O trabalho é zero quando for uma transformação a volume constante, ou seja, uma transformação isocórica. E o trabalho ele é negativo, tá? Se o sistema recebe trabalho é realizado sobre o sistema, tudo bem? Beleza? Numa transformação cíclica, né? Ocorre quando eu saio de um ponto e retorno ao mesmo ponto, ou seja, a temperatura não muda, né? A temperatura final é igual à temperatura inicial. Se a temperatura não muda, a variação da energia interna, ela é nula, tá? Então, toda transformação cíclica, o ΔU vai ser igual a zero, porque eu voltei para o mesmo ponto que eu iniciei, tá certo? Tudo bem? Durante o processo, a temperatura poderá variar, mas no final, né, ela volta a ser a mesma que eu tinha no início. Por isso que a variação da energia interna é zero. Se eu quiser calcular o trabalho, vai ser a área desse gráfico aí, como a gente já viu, né? Bora fazer umas questões aqui, que interessa para vocês, né? Vou pegar aqui umas questões para essa galera aí. Acho que tá aqui.
Olha lá. Então, vamos fazer umas questões. Dá uma olhada aqui. Um gás contido em um recipiente dotado de um êmbolo pode se mover, né? Que pode se mover, sofre uma transformação. Nessa transformação, fornecemos 800 calorias, né, ao gás e ele realiza um trabalho de 209 joules. Tudo bem ou não? Tá? Então, ele recebe 800 calorias e realiza um trabalho de 209 joules. Você percebe logo uma coisa interessante aqui. Vocês anotem aí, é importante para a prova de vocês. A unidade do calor que ele recebe está diferente da unidade do trabalho. Uma está em caloria, outra está em joule. Por isso, ele vai te dar uma relação para você transformar de caloria para joule. Cuidado na prova de vocês que vai cair uma questão parecida, para você transformar antes, tá? Aí ele quer que você calcule a variação da energia interna. Perceba, ele te deu a quantidade de calor, tá? 800, te deu o trabalho realizado, só que o calor está dado em calorias e o trabalho está dado em joule. Você vai ter que transformar esse calor aqui para deixar na mesma unidade. Aí ele te diz que uma caloria vale 4,18 joules. Ele quer que você calcule a variação da energia interna, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. Se uma caloria vale 4,18 joules, eu vou pegar esse 4,18 e vou multiplicar aqui o 800. Daí você vai tirar que vai dar 3.344 joules. Tudo bem? O trabalho não precisa transformar, já está em joule, ele quer o ΔU. Aplica a primeira lei da termodinâmica aqui. ΔU é igual a calor menos o trabalho. Então, vai ficar, substitui 3.344 menos o trabalho, que é 209. E aí você vai chegar nessa conclusão aqui. Ó. ΔU é igual a 3.135 joules. Tudo bem, galera? Beleza? Que seria qual alternativa aqui? Letra B, né? Tá. Outra questão. Um sistema composto por N mol de um gás ideal sofre uma transformação mostrada no gráfico. Dá uma olhada nesse gráfico, que a pressão P1 ele tem uma temperatura T1. E a pressão P2 ele tem uma temperatura T2. O que é interessante o aluno observar nesse gráfico é que o volume aqui ele é constante. Está diminuindo a pressão, está diminuindo a temperatura, mas o volume não muda. Ou seja, isso aqui é uma transformação isocórica. Olha lá. Isso aqui é uma transformação isovolumétrica, isocórica, isométrica, né? Como você queira chamar, tem 3 nomes, né? O que interessa é que o volume, ele não varia. E eu falei agora há pouco para vocês aí, que se o volume é constante, não ocorre realização de trabalho. Trabalho vai ser igual a zero, né? É bom o aluno ver logo isso aqui. Apresentamos a seguir 3 proposições. Primeira, o trabalho envolvido é positivo. Não, o trabalho é nulo, porque a transformação ela é isocórica. A primeira já está errada. 2, durante a transformação, o sistema cedeu calor para o meio. Se o sistema cedeu calor, a temperatura dele diminui, né? Dá uma olhada no gráfico, que realmente aqui a temperatura era maior aqui em cima, porque numa transformação isocórica, a pressão e a temperatura, elas serão diretamente proporcionais. O que acontecer com a pressão, também vai acontecer com a temperatura. Se a pressão diminui, a temperatura também diminui, né? Então, perceba que P2 é menor do que P1. Então, a temperatura T2 é menor que T1. Logicamente, que durante a transformação ele cedeu calor. Tá certo. 2. A energia interna do gás na condição 2 é menor do que a energia interna na condição 1. Se você voltar para cá, você vai perceber que a temperatura em 2 ela é menor que a temperatura em 1, que a gente acabou de falar. Então, como a energia interna ela é 3 meios de nRT, ou seja, ela depende sim da temperatura. Se a temperatura diminuiu, a energia interna também diminuiu. São grandezas proporcionais, né? Então, aqui essa daí também está certa. Então, estão certas a 2 e a 3.
Se estão certas a 2 e a 3, você vai marcar a letra D, né? Eu falei aqui, ó, falsa, verdadeira ou verdadeira. Mais uma. Um gás encerrado no recipiente com êmbolo recebe 100 calorias. Se ele recebe 100 calorias, essas 100 calorias são positivas. Se falasse que ele está perdendo, cedendo, seria negativo. Sabendo que sua energia interna aumentou 20 calorias, se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta e ela é positiva. Determine o trabalho. Dá uma olhada. Então, tudo é positivo aí, né? Ele recebeu 100 calorias e a energia interna dele aumentou 20. Quanto foi o trabalho? Primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao calor menos o trabalho. No lugar do ΔU você coloca 20 aqui. No lugar do Q você coloca 100 menos o trabalho. Troca de lugar o trabalho com esse 20, o trabalho está negativo, vem para cá positivo, o 20 está positivo, vai negativo. Então vai ficar 100 menos 20, aí você tira que o trabalho é 80. Tranquilo? Seria a letra D de doido. Vou fazer mais uma aqui. Certa massa de gás perfeito recebeu 300 joules de energia do meio exterior e realizou um trabalho de 500 joules. Nessas condições, qual foi a variação da energia interna sofrida pelo gás? Né? Então, recebeu 300 joules, isso é positivo. E realizou um trabalho de 500, isso é positivo. Ele quer a variação da energia interna. Vamos lá. Então, o calor recebido foi 300 joules, o trabalho realizado foi 500 joules, e eu quero calcular a variação da energia interna. Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é calor menos o trabalho, então você vai pegar 300 menos 500, você vai encontrar menos 200, olha lá. Tá certo? Então, seria qual a alternativa aqui? Para C, né? Eu enviei essa apostila para vocês, tá? Mas não precisa, você já tem os slides aí, a aula, tá certo? Desejo boa prova aí a todos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima, galera.